Onde tem Sergipe, tem nossa marca. TV Sergipe, feita da gente. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. Viver bem é mais fácil com a Estanza. E Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Segunda fase de operação da Polícia Federal em Sergipe bloqueia bens de investigados por desvio de mais de R$1 milhão para a reforma de uma escola pública estadual. A PF apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de fraudar medições de obras públicas e liberar pagamentos de serviços que não teriam sido realizados. Processo sobre o assassinato do advogado José Lael tem nova audiência e depoimentos da defesa. Esse é um processo considerado complexo por vários fatores, entre eles a acusação contra 6 réus de participação no crime. Com a menor proporção de homens, revela o IBGE. Acho que sumiu. Não tem na festa, não tem nos ônibus, até na faculdade tem mais mulheres. E ainda a Confiança é goleado em casa pelo Grêmio e se despede da Copa do Brasil. Sexta-feira, 15 de maio. O SE2 começa agora. Segunda fase. Olá, boa noite para você. Agora são 7h03. A gente abre esta edição do S2 com atualizações sobre o julgamento do caso José Lael Rodrigues Júnior, advogado que foi morto a tiros em outubro de 2024 aqui em Aracaju. Hoje aconteceu mais uma audiência do processo. 7 testemunhas foram convocadas, mas apenas 2 participaram. Esta foi a 8ª audiência de instrução do processo que investiga a morte do advogado criminalista José Lael Rodrigues Júnior, assassinado em outubro de 2024. Na última audiência, no mês passado, foi concluída a fase de depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e iniciada a ouvida das testemunhas da defesa. E hoje teve continuidade. Por causa do segredo de justiça, não é autorizada a filmagem durante os depoimentos. Foram convocadas para serem ouvidas nessa 8ª audiência 7 testemunhas, mas apenas 2 participaram. Entre elas, o depoimento de uma policial civil que foi solicitada pela defesa da ré, Adriágena Cavalcante, que era secretária da médica Daniele Barreto. Essa 8ª audiência durou menos de 2 horas. De acordo com o advogado Guilherme Maluf, assistente da acusação, o depoimento da policial terminou reforçando o material probatório apresentado até agora. Eu não posso trazer propriamente o conteúdo do depoimento pelo sigilo do processo, mas de fato foram informações relevantes para o processo, não apenas fatos não conhecidos, mas até fatos supervenientes, fatos que se sucederam após o homicídio, que foram muito importantes para mostrar toda a dinâmica do que aconteceu. A primeira audiência do caso dessa fase de instrução foi realizada no final de agosto do ano passado, quase um ano após o crime. Com a morte da médica Daniele Barreto, apontada como a mentora da morte do marido, o advogado José Lael, a acusação contra ela foi extinta, restando 6 réus que continuam presos. Esse é um processo considerado complexo por vários fatores, entre eles a acusação contra 6 réus de participação no crime. Apesar disso, a expectativa dos advogados é que nos próximos meses sejam realizadas outras audiências de instrução e ainda este ano aconteça o interrogatório dos réus. Para o advogado assistente da acusação, apesar da quantidade de testemunhas ouvidas no processo, ele tem sido rápido. Mas a depender da sentença de pronunciamento dos réus, o julgamento deve demorar. Então eu acredito que essa primeira fase do júri ela termine esse ano. Esperamos sim que a pronúncia seja, a sentença de pronúncia seja proferida esse ano, né? Essa sentença provavelmente será desafiada por recursos da defesa, porque a expectativa da acusação é de que haja sim a pronúncia, pelas provas que a gente tem visto aqui, por tudo que se desenhou. Então, as defesas recorrerão. E aí demandará um tempo. Não acredito que esse júri ocorra ano que vem, diante dos recursos da defesa. O advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, foi assassinado em outubro de 2024. O crime aconteceu na Avenida Jorge Amado, no bairro Jardins, na capital. De acordo com a investigação da polícia, o advogado e o filho dele saíram na noite do crime até uma lanchonete para comprar açaí a pedido da mulher dele, a médica Daniele Barreto.
ela teria informado a localização deles aos executores. Os disparos que atingiram o advogado e o filho dele partiram de homens que estavam numa moto. O advogado não resistiu aos ferimentos. E como houve pedidos de dispensas e apresentação de atestado nesta sexta-feira, a juíza já designou uma nova audiência de instrução para a próxima quarta-feira, dia 20. A Polícia Federal realizou hoje a segunda fase de uma operação que apura o desvio de recursos públicos federais destinados à reforma e ampliação de uma escola estadual em Aracaju. O prejuízo estimado ultrapassa R$1 milhão. Nesta nova etapa da investigação, a Justiça Federal determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens dos investigados. O objetivo é garantir o ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos. Até o momento, 2 apartamentos e veículos automotores foram sequestrados pela Polícia Federal. Segundo as investigações, o prejuízo causado pelo esquema passa de R$1 milhão. A PF apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de fraudar medições de obras públicas e liberar pagamentos de serviços que não teriam sido realizados, além da tentativa de ocultar a origem desses recursos desviados. A investigação sobre o desvio de recursos federais que culminou na operação da Polícia Federal começou após uma auditoria técnica realizada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas, que identificou divergências entre os valores pagos e o efetivo avanço da obra do Centro de Excelência John Kennedy, que é uma unidade escolar da rede estadual de ensino, que fica no bairro Getúlio Vargas, na capital sergipana. De acordo com a investigação da PF, medições e documentos foram fraudados para simular a execução de serviços que não eram feitos. Apesar de 90%, em torno de 90% dos valores já haverem sido pagos, apenas 30% havia sido efetivamente executado. Então, essa discrepância entre o valor pago e o andamento da obra que gerou essa comunicação da Secretaria de Educação do Estado para a Polícia Federal, tendo em vista a origem dos recursos, e a partir daí a investigação foi iniciada. Segundo o delegado, os recursos empregados eram de um programa do governo federal e, de acordo com a Polícia Federal, o esquema contava com a participação de empresários e também de um servidor público responsável pela fiscalização da obra na escola. Eram feitas medições da obra, só que o fiscal encarregado pela verificação in loco, ele não se dirigia ao local e emitia os atestos com base em laudos, fotografias, confeccionados apenas pela empresa contratada. Agora, com o bloqueio dos bens dos investigados, a expectativa da Polícia Federal é recuperar parte dos recursos desviados. E se o esquema for confirmado, os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, desvio de recursos públicos, fraude na execução de contrato administrativo, corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A Secretaria de Estado da Educação informou que a obra na escola foi iniciada e paralisada no ano de 2022 e reforçou que a investigação partiu de uma auditoria do governo do estado e que o relatório de 7 de janeiro de 2022, elaborado pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas, diagnosticou a ocorrência de fraude entre a empresa construtora, que teve o contrato rescindido, e um servidor fiscal da obra que foi afastado. A secretaria disse que a obra foi retomada em novembro de 2023 com recursos do Tesouro Estadual e inaugurada em dezembro de 2024. A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do homem investigado por tentar matar a ex-companheira na noite da última terça-feira no bairro Siqueira Campos, aqui na capital. As imagens do momento circularam nas redes sociais. O SC2 acompanhou esse caso. Uma câmera de segurança registrou o crime. As imagens mostram o momento em que o homem invade o local de trabalho da ex-companheira e a agride na cabeça com uma arma. A irmã dele, que também trabalha no local, tenta impedir a agressão e evitar os disparos. Tudo aconteceu na presença dos filhos. Um deles, o adolescente, também tentou conter o pai. As imagens circularam nas redes sociais. As buscas pelo suspeito começaram logo depois que a vítima procurou o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis,
Com a grande repercussão do caso, horas após o crime, o homem se apresentou à polícia, acompanhado de uma advogada e foi preso em flagrante. O investigado permanece preso agora preventivamente. A juíza Lidiane dos Santos Andrade considerou que medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica não seriam suficientes para neutralizar o perigo que a liberdade dele representa, já que ele utilizou uma arma de fogo para agredir a ex-companheira. E o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. O homem tentou matar uma mulher e em seguida se matou no bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju. Segundo a Polícia Civil, ele atirou contra a vítima e a agrediu. Depois, disparou contra ele mesmo e não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. As imagens divulgadas pela polícia mostram que um dos suspeitos se aproxima do local do crime já com a arma em mão, entra na oficina, efetua os disparos e sai correndo. Mais à frente, o comparsa já o esperava de moto. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois passam na moto. Quem tiver qualquer informação sobre esses dois homens deve ligar para o Disque Denúncia. O número é 181 e não é preciso se identificar. Bom, essa matéria que vocês acabaram de ver aí, gente, é de um crime que aconteceu no bairro Coroa do Meio, em que a polícia está procurando pelos suspeitos. E um novo retrato da população coloca Sergipe em destaque no cenário nacional. O estado tem hoje a segunda menor proporção de homens do Brasil, segundo o IBGE. Os números revelam uma mudança cada vez mais evidente na composição da população sergipana. As imagens divulgadas pela polícia mostram que um dos suspeitos se aproxima do local do crime. A impressão é que essa balança está desequilibrada faz um tempo. É uma coisa que eu acho que está no cotidiano, né? Eu pegava muito ônibus durante a faculdade e era uma coisa que eu sempre percebia a presença assídua de mulheres, muitas mulheres e poucos homens no ônibus, principalmente nos horários de pico, assim, horário de trabalho, de sair de faculdade, horário de fluxo. Sumiu, não tem na festa, não tem nos ônibus, até na faculdade tem mais mulheres. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que a média nacional tem sido, de fato, de menos homens e mais mulheres. São 95,1 homens para cada 100 mulheres. Mas esses números eles podem mudar a depender da região que você esteja. Aqui em Sergipe, as mulheres prevalecem. O estado ocupa a segunda posição no país com a menor proporção de homens. São 91,9 para cada 100 mulheres. Esse índice só fica atrás do Rio de Janeiro, que registra 91,4 homens para cada 100 mulheres. O Nordeste é a região com menos homens também. São 93,3 para cada 100 mulheres. Em seguida, vem o Sudeste. O Norte do Brasil é o local com a menor diferença. De acordo com esse analista do IBGE, a idade também pode definir esses números, se mais ou se menos. Nós temos, por exemplo, que no universo da população de 30 a 39 anos, Sergipe vai apresentar 81,2 homens para cada 100 mulheres, sendo que a média nacional é de 97,2 homens para cada 100 mulheres. Já na população acima de 60 anos, Sergipe ele chega a, inclusive, ter um valor acima da média nacional. A média nacional, como nós pontuamos, era de 78,9 homens para cada 100 mulheres. Sergipe possui 79 homens para cada 100 mulheres. Cléber Oliveira é demógrafo e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe. Ele disse que a migração em busca dos grandes centros e a violência tem gerado esses números. Os homens morrem muito mais por causas externas, que são mortalidades por acidente de trânsito, homicídio, suicídio e acidente de trabalho. O segundo fator é a migração. Os homens migram para mais longe, saem de Sergipe e do Nordeste e vão buscar empregos nos grandes centros. Então a razão de sexo nessas regiões que perdem população, ela tende a ser menor. Se a gente olha Aracaju, por exemplo, que atrai população feminina, a gente tem para cada 100 mulheres, temos 80 homens. Então é uma razão de sexo desbalanceada. Estimamos que em 2035, ou seja, daqui a 10 anos, nós teremos cerca de 75 mil mulheres a mais, superando a população masculina. É um desbalanço muito importante que precisa ser entendido para a formulação de política pública.
Por quê? Porque além da população de Sergipe estar envelhecendo rapidamente, está ficando mais feminina. Então a gente precisa de uma política pública que atenda a população com maior idade, né? E a população que seja mulher. Mas nesse metro quadrado aí, parece que os homens são maioria. Não é a realidade. Ultimamente, quando a gente está saindo, até mesmo na academia, né, que antigamente era um lugar predominantemente constituído por homens, hoje a porcentagem maior é de mulheres. Então não conta aqui? Não conta, aqui não conta. No ambiente acadêmico aqui não. Vamos ao nosso primeiro intervalo e a seguir você vai ver que a Semana S leva serviços gratuitos e atividades culturais à Praça dos Mercados aqui na capital sergipana. E ainda a despedida do Confiança da Copa do Brasil. Agora são 7h17. O SE2 volta já. Agora uma informação sobre a economia doméstica, gente. O preço do tomate e da cebola voltou a pesar no bolso do consumidor. Aqui em Aracaju, quem vende alimentos já sente a dificuldade para manter o cardápio sem repassar o aumento para os consumidores. E nas feiras e distribuidoras, a procura começou a cair. Buscar tomate e cebola com preço bom tá difícil. Mais difícil ainda é o espetinho que Cláudio vende num ponto no centro de Aracaju ficar sem o vinagrete. É acompanhamento indispensável para muitos clientes. De um ano até aqui, os preços subiram e ele tem segurado para não repassar no valor do espetinho. O consumidor ele já tá sem condições de pagar o preço que já está. E se você aumentar, vai ficar sem... Aí as condições vai ficar bem mínima, bem precária mesmo, entendeu? Em abril, o preço do quilo do tomate teve alta em média de 6,13% no país. O acumulado em um ano ficou em 45%. A cebola teve no mês aumento de 11,76%. O acumulado no ano ficou em 30%. Na central de abastecimento de Sergipe, as distribuidoras registram desde o ano passado a elevação praticamente mês a mês. Quem comercializa tomate e cebola aqui na Ceasa diz que nunca viu uma alta acumulada tão grande como a de agora. O principal fornecedor dos dois itens é o estado da Bahia. Sim, está muito caro. De verdade. R$ 8,00 um quilo de tomate. O efeito na distribuidora é a queda na procura. Neste estabelecimento, o quilo do tomate está a R$ 11,90. A cebola, R$ 7,99. Um acúmulo de fatores é o que está por trás da alta. Chuvas fortes nas plantações, entre safra e aumento no custo do transporte por conta do diesel, que subiu muito até o mês passado. E a baixa produtividade desse produto que vem de Santa Catarina. Então isso, além do fator climático, a quantidade de chuvas. Então como diminui a oferta e a demanda aumenta, a economia, a lei da oferta e da procura, né? Com certeza o preço final para nós consumidores. E aí o que é que eu oriento? A pesquisa. Vamos pesquisar, vamos ver a necessidade desses alimentos e até na própria economia, né? Substituição de alguns alimentos nos quais, se a gente não tiver condição de fato de comprar naquele momento, substituí-los. Não tem problema nenhum. Depende, claro, da escolha de cada família e a realidade do seu orçamento na compra desses bens. Para a dona de casa que vê o tomate e a cebola como insubstituíveis, o jeito é se atentar mais ainda para comprar o necessário e não deixar estragar. Não pode desperdiçar, jamais. Escolher praticamente os mais verdes para justamente não ter esse desperdício. Quando o aumento no preço são em itens ali essenciais na culinária, no prato do brasileiro, a gente sente quase que imediatamente essa mudança, né? Então fica a dica aí, amanhã, sábado, dia de feira, reforçar ali os cuidados, a pesquisa para tentar encontrar o melhor produto no melhor preço e pegar somente o necessário para evitar o desperdício. E começou hoje na Praça dos Mercados a Semana S do Comércio. O evento vai até amanhã e conta com diversos serviços gratuitos. Os serviços foram distribuídos por toda a Praça dos Mercados. Nessa sala tem oficina de artesanato e de corte e costura. Dona Benedita veio testar as habilidades dela. Eu gosto da arte da costura, aproveitar as oportunidades. Thalita está bem concentrada para fazer a primeira peça de macramê. Perfeito! Eu nunca sabia, mas agora já tá boa já para saber.
A Semana S é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Ano passado, foram mais de 20 mil atendimentos por dia. A cada ano, estamos aumentando a quantitativa de das pessoas, né, aqui participando, se inscrevendo, aproveitando esses serviços que o SESC traz para que a população possa aproveitar e ter conhecimento também daquilo que o SESC faz diariamente. Tem aula de reaproveitamento do alimento. Pedro Cauã experimenta um patê feito com talos de brócolis. Tá muito bom, excelente. Parece aqueles canudinhos de festa de aniversário, realmente muito gostoso. É aquilo que às vezes a gente acha que é lixo, às vezes tem mais nutrientes que a própria polpa do alimento. Então aqui nessa oficina, no Estação Solidariedade na Semana S, o Sesc Mesa Brasil está trazendo diversas receitas de aproveitamento integral dos alimentos e como reaproveitar os alimentos também. Tem fila e tem muita gente disposta a aproveitar. Tem que aproveitar, né? Aproveitar a oportunidade. Aí tanto que me convidaram que eu vim. Eu fiquei curiosa, deixa eu ir lá, dar uma olhadinha. Delúcia trouxe as tampinhas de plástico e trocou por uma ecobag e ajudou ao meio ambiente. A gente destina as tampinhas que a gente recebe nessa troca ao projeto Tampas PET. É um projeto, uma iniciativa que eles fazem essa triagem, mandam as tampinhas para reciclagem e com a verba que eles conseguem, eles ajudam na castração de gatos e cachorros. Os serviços de saúde são os mais procurados por aqui. Nessa unidade móvel, ele é voltado para as mulheres. Aqui elas encontram mamografia e outros exames também. São atendimentos pré-agendados e gratuitos. Hoje, mais de 50 mulheres foram atendidas. A senhora hoje vai fazer o exame de mamografia aqui com a gente. Essa mamografia é uma mamografia de rastreamento. O seu resultado vai chegar daqui a 30 dias. Vamos entrar em contato com a senhora para a senhora vir pegar o resultado, certo? Márcia sempre fica de olho quando precisa refazer esse exame. Tenho família que teve câncer, né? Aí eu fico sempre observando. Nessa outra unidade móvel, o serviço odontológico é levado para a comunidade. Como a gente sempre diz, né, a saúde do corpo começa pela boca. Né? E hoje, né, a gente está aqui fazendo trabalho preventivo, né, exames intraoral, profilaxia e aplicação tópica de flúor. Com isso, a gente previne a cárie, a doença cárie, né, e aí faz aquela limpeza geral nos dentes e encaminha para onde deve ser encaminhado. Tem também descontração. Essa turma marcou presença para cuidar do corpo. Sem fôlego, porque o jump tira o fôlego, mas é assim gratificante. Eu amo o jump. Pipoca, cinema, era tudo que Josi queria para encerrar a tarde dela. Estou aqui já esperando, começa às 6 horas. Foi tudo perfeito, entendeu? Agora as notícias do esporte. O Confiança perdeu ontem à noite para o Grêmio na Arena Batistão e se despediu da Copa do Brasil. Já o Confiança Traipu goleou o Colônia 13 pela Copa TV Sergipe de futsal e conquistou o título da Regional em Lagarto. Tristeza no campo, alegria na quadra, um misto de emoção. Pela Copa TV Sergipe, um verdadeiro baile. E quem começou foi Bahia. 1-0 Confiança Traipu. Colônia 13 mal teve tempo de respirar. E já estava 2-0, gol de Tiaguinho. Bahia guardou mais um, o segundo dele, o terceiro do Confiança Traipu. Segundo tempo e o Dragão ampliou ainda mais. Gol de Pingo, 4-0, vai contando aí, viu? Na pressão, Denner deu mole e Pingo anotou mais um, 5-0. Eric fechou a conta. Confiança Traipu 6, Colônia 13, 0. Mesmo com esse resultado, Colônia está na fase final da competição. Já na Arena Batistão, o torcedor azulino saiu de campo decepcionado. Viu o Grêmio vencer e sem dificuldades. Aos 13 minutos, depois desse rebote, a bola sobrou para Amuso, que foi derrubado na área por Valdir Júnior. A arbitragem assinalou o pênalti. Bright White fez 1-0 no Batistão. Segundo tempo, Bright White fez o segundo, desta vez de cabeça, depois do cruzamento na medida de William, aos 12 minutos. Aos 23, outro pênalti.
O William chutou e a bola bateu no braço de Eduardo Moura. O William na cobrança e consolidou a vitória. 3-0 na Arena e Confiança eliminado da Copa do Brasil. Fizemos um bom primeiro tempo, né? A gente teve boas chances, infelizmente teve o pênalti. E aí é claro que sente um pouco psicologicamente. Tentamos buscar o empate no segundo tempo, mas acabamos tomando mais 2 gols pela qualidade da equipe do Grêmio. Agora, o Confiança volta as atenções para o Brasileiro da Série C. O próximo desafio será contra o Maranhão, na segunda-feira, na Arena Batistão, em Aracaju. Então, vamos encerrar, né, gente? Lá para 3. Acabou o SE2, outras notícias do estado no Bom Dia Sábado, às 6h50 da manhã. Aproveito para agradecer a companhia de vocês esses dias aqui no SE2. A partir de segunda-feira, líder Van Santos estará de volta aqui com vocês. Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. Viver bem é mais fácil com a Estanza. E Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.